RFI Convida. Silvano Mendes. Acontece nesse momento na Fundação Calouste Gulbenkian, aqui em Paris, a exposição Images Voyageuses, Fotografie Brésilienne en France, ou as imagens viajantes, fotografias brasileiras na França. Para falar sobre o assunto, a RFI convida o curador dessa mostra, Lucas Mendes Menezes. Bom dia. Bom dia, Silvano. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Essa exposição, Lucas, ela aborda um período bem específico da história da fotografia no Brasil, o momento em que os fotógrafos brasileiros começavam a enviar, nos anos 40, algumas de suas imagens para a França para participar dos primeiros salões profissionais aqui em Paris, é isso? Na verdade, é um circuito de fotografia, de troca de imagens. São fotógrafos, a princípio, amadores, mas você vai ter profissionais também que vão se envolver. Cada fotoclube, na verdade, como eles se chamavam, organizava um salão, fazia as chamadas e os fotógrafos tinham que mandar as imagens para ser selecionadas ou não nessas mostras. E qual é a especificidade das imagens nesse momento? O que elas nos ensinam dessa época? Eu acho que é interessante justamente porque, como eles não têm um compromisso ligado à mídia ou qualquer outro tipo de difusão, eles são fotógrafos que produzem para esse meio, para uma fotografia artística, descomprometida um pouco com uma informação pontual ou com algum movimento específico. Então, eles são um pouco mais livres, um pouco para produzir, a gente pode dizer assim. Apesar de ter uma série de regras, os salões serem, a certo modo, até tradicionais um pouco nos critérios de seleção, mas eles têm uma liberdade de criação, uma possibilidade de se relacionar com outros meios também, que anteriormente não era possível, e quando a gente observa o fotojornalismo também é um pouco mais restrito. Então, eu diria que seria principalmente isso, a possibilidade de dialogar com várias épocas da fotografia, com outros estilos de fotografia, com outras artes também. E quais foram, você é curador dessa mostra com a Marion Perceval, quais foram os critérios para a escolha das imagens que estão expostas nesse momento aqui em Paris? Sim, foi bem complicado, na verdade, né? É o tema da minha tese, são 150 imagens a princípio, e a gente teve que escolher 8, então são 8 fotografias. A gente escolheu, porque na verdade a coleção ela é dividida em dois momentos chaves, que são fotografias relacionadas a 51, que foi uma exposição que a Sociedade Francesa de Fotografia organizou, um salão internacional. E foram as fotografias que foram enviadas pelos brasileiros, então são um pouco mais de 50 imagens. E o interessante dessa época em específico são que foram as imagens que foram tanto as aceitas quanto as recusadas no salão. Então a gente tem um pouco mais de 50, um pouco mais de 50, 21 que foram aceitas, mas a gente também tem o registro das que foram recusadas. Então isso denota um pouco também os critérios de seleção, qual tipo de fotografia era aceita ou não. E já no caso de 60, que são um pouco mais de 90 imagens, lá já no caso já era uma exposição consacrada ao Brasil. O foco, a temática era as fotografias brasileiras, aí você tinha fotografias de fotógrafos do Rio, de São Paulo, com maior diversidade. Em 51 a gente tem só praticamente fotógrafos de São Paulo, ligados ao Fotocine Clube Bandeirante. Então, o critério foi um pouco esse, pensar que as imagens foram aceitas ou recusadas, e depois imagens um pouco chave. A gente tem uma imagem do Aldo Lima, por exemplo, que chama Turbilhão, que foi uma imagem que foi publicada na capa do Boletim de São Paulo. Ela está aqui, né, o original dela está aqui presente. O Boletim, que era uma publicação importante na Sim, época. para difundir justamente, né, os critérios e as vontades, um pouco os limites e as perspectivas dessa fotografia. E, além de ela ser publicada na capa, ela foi discutida num seminário que foi reproduzido também em forma de artigo. Então, você tem opiniões de outros fotógrafos do mesmo período, colegas, que vão discutir, colocar questões. Então, foi tentar pensar as fotografias, mas também a rede de trocas e de possibilidades que estão em torno dessas imagens também. E justamente falando de rede, a gente percebe que naquela época esses salões de fotografia Sim, aqui no Brasil, aqui na França, mas também lá no Brasil, eles funcionavam como uma espécie de rede mundial com essas imagens que eram mandadas pelo correio de um lado para o sim. outro. É quase um precursor do Instagram essa Sim, sim, história, é não? impressionante isso, porque eles trocavam imagens, lógico, a velocidade não é a mesma, né? A escala de tempo passa a meses e vários meses, mas no mesmo salão você podia ter fotografias de Hong Kong, África do Sul, que também participavam do circuito, fotografias do leste europeu, Estados Unidos, Canadá.
E o Brasil, de certo modo, nesse período, está um pouco à frente, assim, vamos dizer, porque é um período de desenvolvimento no país também. Você tem uma vontade de produção de imagens muito grande, você tem os museus em São Paulo que começam a ser criados, a arte moderna tem uma valorização muito grande nesse período no país. Então, os fotógrafos eles estavam ali num bom momento, produzindo num bom lugar com liberdade, e isso, né, produziu imagens assim que se destacam, são diferentes de tudo que a gente costuma ver. Inclusive, a gente nota nas fotos da época que essa ideia de modernidade, representada principalmente pela arquitetura, Sim, por exemplo, com imagens dos primeiros projetos do Lúcio Costa, do Niemeyer, bem antes de Brasília, sim. inclusive, é algo bastante presente. Esse registro, ou melhor, esse interesse pela foto de arquitetura, por exemplo, é algo típico do Brasil nessa época? Sim, você vai ter. Eu acho que o leste europeu, a Tchecoslováquia, você tem fotógrafos que vão, né, de uma tradição já que tem uma relação com a arquitetura muito próxima, e desde os anos 20, os anos 30. Mas no Brasil isso acaba sendo típico mesmo, porque você tem uma transformação arquitetural muito, muito grande nos anos 40, e esses fotógrafos justamente vêm de uma classe média, são advogados, professores, engenheiros, estão ligados a esse processo de mudança social do país. E a arquitetura é um grande símbolo, é o grande. A cidade está mudando e eles têm na mão uma ferramenta que é capaz de registrar essa mudança e conseguir não fazer apenas um registro documental, mas dar um recorte que valoriza os aspectos modernos dessas construções e constrói uma imagem que acaba sendo independente também. E a gente sente também que tem uma espécie de ebulição que começa principalmente a partir dos anos 40, além dessas fotos enviadas para Paris, para a Sociedade Francesa de Fotografia, alguns fotógrafos trocam informações, experiências com grandes nomes da fotografia internacional. Eu penso, por exemplo, no Thomas Farkas, que vocês apresentam nessa exposição, que vive no Brasil e que vai até os Estados Unidos para encontrar com o Steichen, que é um grande Sim, fotógrafo. é grande figura. Quem são os fotógrafos europeus ou americanos que influenciam os brasileiros naquela época? Sim, eu acho que, particularmente do Farcas, tem toda uma geração dos anos 30, e aí, deixa eu pensar, o Steichen com certeza, pelo papel que ele vai aglutinar um pouco essas figuras, mas o Moholy-Nagy, com certeza, o Man Ray também, que é um fotógrafo americano, mas que produziu a maior parte do seu trabalho aqui, no meio das vanguardas parisienses. O Paul Strand também, que é um fotógrafo americano mais ligado ao início do século, mas que também vai produzir fotografias abstratas a partir da arquitetura também. Então, são poucas as figuras que vão ousar um pouco, buscar né, no caso do Moholy-Nagy, o que a gente chama de nouvelle vision, que é um ângulo diferente para fotografia, não mais aquela né, tomada de imagem paralela, certinha, mas um novo ângulo. Então, tudo isso acaba fazendo um pouco parte de uma sintaxe, eu acho. É quase uma linguagem que eles vão se apropriar, reapropriar. E, no caso, por exemplo, do Man Ray, que tem a solarização, que é uma técnica que ele não foi ele quem criou, mas quem difundiu, e as imagens dele são célebres nesse sentido. A solarização vai ser uma técnica muito reproduzida nesse meio, justamente porque ela tinha um desafio técnico muito grande, ela tinha uma dimensão que na fotografia às vezes não é muito recorrente, que é a dimensão do acaso também, porque é uma técnica que depende de uma excisão de luz, de contar um tempo ali que às vezes é imprevisível. Então esse interesse experimental também fazia parte um pouco dela. E, bom, você mergulhou nesses arquivos da história da fotografia brasileira. Se a gente traz isso para o dia de hoje, como você definiria qual é a principal característica da foto brasileira de hoje? Se pode se falar de uma fotografia brasileira? É isso que é interessante. Na verdade, no Brasil você tem uma série de artistas contemporâneos que vão se relacionar com a fotografia, mas a figura... Quando a gente fala de fotógrafo, às vezes, brasileiro, a gente vai pensar Cláudia Andujar, por exemplo, que aí vai ser uma fotografia documental. Mas tem a Rosângela Renault, por exemplo, que tem uma relação muito forte com as fotografias de arquivo, com a reapropriação de imagens. Eu acho que talvez ainda tenha um certo vestígio da curiosidade documental em torno do Brasil. E os artistas contemporâneos brasileiros, às vezes, conseguem conseguem essas imagens, conseguem uma certa projeção a partir um pouco disso, porque ainda tem um imaginário em torno, ainda tem uma curiosidade em torno de imagens do Brasil.
E eles conseguem fazer esse jogo muito bem, assim, trazer para... E imagens do Brasil que estão interessando cada vez mais também no mercado da arte. Sim, sim. É interessante esse fenômeno, justamente, porque é uma geração, essa geração específica que eu estudo, são fotógrafos na base amadores, que produziam imagens como hobby, pelo prazer, pelo lazer, e de repente, não de repente, né, tem um movimento que vem desde os anos 80, de valorização da Funarte também, depois o MASP já começa uma política de aquisição com a coleção MASP Pirelli, você tem fundações privadas no Brasil que começam a adquirir pouco a pouco algumas imagens também, mas hoje realmente eles chegaram num ponto que eles estão em grandes acervos do mundo. O MoMA recentemente fez uma aquisição de mais de 20 imagens, a Tate Modern em Londres também já tem algumas fotografias, então acho que o mundo também está percebendo que, na verdade, essas imagens brasileiras são diferentes. Elas fizeram sucesso na época, elas viajaram o mundo na época que elas foram produzidas, mas hoje em dia está tendo, acho que esse olhar, a gente pode perceber esse olhar de valorização, porque tem algo ali que é peculiar, sim. E justamente uma parte desse olhar específico pode ser apreciado na Fundação Carlos Gulbenkian com a exposição Les Images Voyageuses, as imagens viajantes, que vai até dia 14 de novembro. Obrigado pela presença, Lucas Mendes Menezes, curador dessa exposição. Obrigado pela presença aqui no RF Convida. Muito obrigado, Silvana.